Prof. Beto Fernandes aqui com você para mais uma aula. E o tema da aula de hoje é a Comissão de Valores Mobiliários CVM. Bom, você sabe que a CVM ela é uma regulamentadora de um mercado específico, que é o mercado de capitais. Beto, eu não sabia não, estou na aula para isso. Então agora você vai aprender, pô. Olha só, nós temos o Conselho Monetário Nacional, o Conselho do Dinheiro, que define diretrizes do funcionamento do mercado de capitais, das bolsas de valores e distribuidores de fundos públicos, distribuidores de fundos de recursos. Bom, aí, turma, o Conselho Monetário determina, fixa as diretrizes e cabe à CVM regulamentar, disciplinar o mercado de capitais. É legal, você tá ali na XP Investimentos, na Nuinvest, na Rico, na Ágora, tá ali na sua corretora, mas não sabe quem é responsável e quem está por trás de todas essas operações. Eu te mostro agora para você. É ela! A Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, turma, a Comissão de Valores Mobiliários, ela é uma autarquia especial, vinculada, presta atenção nessa expressão, não é subordinada, é vinculada ao Ministério da Fazenda. A subordinação é uma relação direta. Eu teria Ministério da Fazenda e diretamente eu teria CVM. Mas não é assim. É Ministério da Fazenda, Conselho Monetário Nacional, de um lado Banco Central, de um outro lado CVM. Perceba que até chegar ao Ministério da Fazenda, você tem um anteparo, Conselho Monetário e só depois Ministério da Fazenda. Então, nós falamos que é uma relação indireta, por isso não é uma subordinação. O Conselho Monetário está subordinado ao Ministério da Fazenda, porque é uma relação direta. A CVM está subordinada ao Conselho Monetário, mas vinculado ao Ministério da Fazenda, sob a orientação do Conselho Monetário Nacional. Então, CVM vinculada ao Ministério da Fazenda, sob a orientação do CMN, Conselho Monetário Nacional. Beto, mas quem que é a CVM? A CVM é uma empresa, uma autarquia, melhor dizendo, com personalidade jurídica própria e um patrimônio próprio, com autoridade administrativa independente. Olha só isso, hein? Autoridade administrativa independente. Então, perceba, o Banco Central tem plena autonomia e não está vinculado ao Ministério da Fazenda. O Banco Central, a CVM, está vinculada ao Ministério da Fazenda e ela detém a independência administrativa, a autoridade administrativa independente. Isso significa que, no exercício de suas atribuições, da sua função principal, a CVM não pede benção para o ministro da Fazenda. Não vai pedir benção para o ministro da Fazenda. Tá bom? É isso que ele quer dizer. Beleza. E mais, tem a ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. Então, perceba o seguinte, vem aqui mais de pertinho, vai. Aqui mais de pertinho para eu falar com você. A Comissão de Valores Mobiliários, portanto, essa autarquia em regime especial, dotada de patrimônio, personalidade jurídica própria, de autoridade administrativa independente, ela tem toda essa independência para exercer a sua função de regular e regulamentar, disciplinar o mercado de capitais de uma forma
que não venha a puxar sardinha nem para um lado nem para o outro. É por isso que os seus membros têm um mandato. E cuidado, o mandato não é de 4 anos, como é lá no Banco Central. Aqui o mandato é de 5 anos, até porque são 5 membros, um presidente e 4 diretores. E há um rodízio, eu não troco 5 de uma vez. A cada ano do período do mandato, do tempo do mandato, eu troco um. No primeiro ano, sai um diretor e entra outro no lugar. No segundo ano, sai esse, entra um que vai ficar no lugar dele, depois sai esse, entra esse, sai esse, entra esse, sai mais um e entra um. Em outras palavras, o mandato é 5 anos, de forma que o mais moderno, mais recente que entra agora, pegue experiência com os outros 4 que já estão lá há 4 anos. O mais antigo dele está há 4, outro está há 3, outro está há 2, outro está há 1 e tu está começando agora. Então, perceba que todo mundo pode utilizar uma experiência dos demais membros até você se tornar o top dentro da CVM. Bacana demais! E essa parte tá aqui, ó. É administrada por um presidente e 4 diretores, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, dentro de pessoas de reputação ilibada. Você também não vai botar qualquer um, né? E de reconhecida competência em matéria de qualquer assunto? Não, reconhecida competência em matéria de mercado de capitais. Então, o que acontece? Você tem aqui um corpo técnico qualificado de membros que são escolhidos e nomeados pelo presidente da República, aprovados no Senado Federal, tendo aí como requisito reputação ilibada, não ter matado ninguém, não pairar sobre ele suspeita de bandidagem e ainda profundo conhecedor do mercado de capitais. Profundo conhecedor do mercado de capitais é fácil, difícil é a reputação ilibada. Aqui é que o negócio pega. Então vambora. Bom, como a gente falou, o mandato é de 5 anos. Beto, uma vez que eu fui indicado, eu posso ser indicado novamente? Uma vez que eu tive uma vez no mandato, eu posso pegar outro mandato e ficar mais 5 anos, ficar lá 10 anos? A resposta, não. Não pode. Por quê? Porque é vedada a recondução, devendo ser renovado a comissão a cada ano, em 1/5 dos membros do colegiado. Então, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano e no 5º ano. No primeiro ano eu troco 1/5, um dos 5 membros, no segundo ano eu troco outro, no terceiro eu troco outro, no quarto ano eu troco mais um, no 5º ano eu troco mais um. Quando eu somar todas as trocas no período de 5 anos, deu 5/5, troquei todo mundo! Todo mundo! É isso! Então, mandatão de 5 anos. Eita ferro! E aqui fala sobre a perda de cargo. Será que o presidente pode exonerar a turma a hora que ele bem entender? Ah, não estou gostando do trabalho dessas pessoas. Vou demitir todo mundo! Olha o que nós temos aqui sobre a perda do mandato. Somente perderão cargo em virtude de uma condenação judicial transitada em julgado ou de um processo administrativo disciplinar ou ainda a pedido dele em caso de renúncia, tá? Ou processo administrativo, ou decisão judicial transitada em julgado, ou renúncia. Pediu para sair, pede para sair, pede para sair. Pediu para sair, saiu. Tá bom? É isso. Bom, turma, agora, presta atenção aqui, ó. Qual é o grande objetivo da CVM? Para que a CVM existe? O principal objetivo dela é proteger todos os participantes do mercado de capitais, principalmente o investidor, mas também os intermediários financeiros e as pessoas jurídicas que se adequam e ingressam e se estabelecem dentro do mercado de capitais. Tá bom? Então todo mundo é que ela vai proteger. Ó, proteger o mercado de valor imobiliário, dando segurança aos investidores
incentivando a capitalização das empresas com a participação do público. Afinal, você compra ações de uma empresa e se torna sócio dela. Então, ele está capitalizando, incentivando essa capitalização. E por meio de emissão de títulos e valores mobiliários. Beleza? É isso, turma! Muito bem! Agora, a CVM tem poderes para quê, Betão? Para disciplinar, normatizar e fiscalizar. Beto, disciplinar. Lei 6385. Lei 6385 de 1976 estabelece a CVM a Lei 6385 de 76 estabelece a CVM todos esses poderes: disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado. Esse seu poder normatizador abrange todas as matérias referentes ao mercado de valor mobiliário. Tá bom? Então, a CVM tem por objetivo também assegurar o funcionamento das bolsas de valores, fiscalizar a emissão, fiscalizar o registro, fiscalizar a distribuição e fiscalizar a negociação dos títulos do mercado de valor mobiliário. Tem noção disso, turma? Então, é só você ficar ligado aqui para não errar nenhuma questão referente à CVM, tá bom? Referente à CVM. Então, turma, olha só, em relação aos princípios do mercado de capitais que são estabelecidos e você precisa saber. A CVM adota os seguintes princípios. O primeiro deles é proteção da mobilização da poupança nacional. O que é isso? Olha esse segundo, eu já explico. Proteção da economia popular. O terceiro vai ser a proteção à estabilidade da entidade financeira, ou seja, o intermediário. E ainda você tem o princípio da proteção da transparência de informações. Tá bom? É o seguinte, turma. Olha só. Proteção da mobilização da poupança nacional. Olha só. Como assim? Quando eu digo poupança, é qualquer economia de recursos que você tem. Se é uma economia de recursos, você está economizando para ou consumir ou para investir. Então eu vou tentar mobilizar os recursos que você não gastou, que você poupou, para você poder investir no mercado de capitais. Para isso, eu preciso dar ao investidor garantias que esse dinheiro poupado vai ser investido de forma transparente, de forma eficiente, ou seja, de que ele não vai colocar esse dinheiro, ele vai se perder por aí, e de que o intermediário que vai facilitar essa aquisição, a venda, a negociação das ações, seja também uma instituição idônea. É isso que ele quer dizer. Para garantir tudo isso, presta atenção. Olha só. Proteção da mobilização da poupança nacional. É o conjunto de normas jurídicas que regulamentam o mercado de capitais, deve viabilizar a adequada mobilização da poupança nacional para os carentes de recursos. Depois, proteção da economia popular. Embora os agentes procurem ser bem-sucedidos em suas atividades, isso nem sempre ocorre, de modo que os fluxos de capitais, ou seja, o dinheiro que transmite, o dinheiro que é transacionado no mercado de capitais, pode ser interrompido. Esse fluxo de capital, ele pode ser contaminado com alguma informação falsa. Olha, por exemplo, as aulas que nós teremos
e que dizem respeito aos crimes de lavagem de dinheiro. Antes de falar de lavagem de dinheiro, a gente é só lembrar das lojas americanas. Quando você tem as lojas americanas fazendo tudo o que fez, fraudando o balanço, prejudica demais. Então, tudo isso eu preciso proteger a economia popular. Proteção da entidade financeira. As entidades financeiras exercem o papel fundamental. Quem que é essa entidade? As corretoras, distribuidoras de valor imobiliário. Estava dando exemplo da XP Investimentos, para no Invest e tantas outras, né? Rico e tantas outras. A legislação deve, portanto, evitar as quebras dessas instituições, porque pode prejudicar os clientes. E a transparência das informações, todos aqueles que têm interesse em realizar investimento no mercado de capitais deve dispor da mesma informação, nada de insider trader, de uma pessoa ter mais informação que a outra, não pode, a fim de evitar benefícios em detrimento dos demais, tá bom? É isso. Quais são as atribuições da CVM? Eu trouxe aqui para você, ó. Estimular a formação da poupança e suas aplicações em valores imobiliários, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social das companhias abertas, tá? Registrar as companhias abertas, registro de distribuição dos valores imobiliários, credenciamento dos auditores independentes. Você sabia que as empresas, as sociedades anônimas, como a Vale, passam por auditoria independente para evitar brumadinho, para evitar quebra, explosão não, né? Mas explosão mesmo, dessas barragens de rejeitos. Tudo isso, tá? É feito uma auditoria independente. O problema é que às vezes o pessoal da auditoria independente é comprada pelas empresas e não faz auditoria como deveria ser. Mas o certo aqui, ó, eles recebem de 150, 200, 300 mil reais por auditoria que realiza. Auditoria independente. O problema é que às vezes, como foi relatado lá na CPI da Vale, que o pessoal sofre pressão. Olha, a Vale é responsável por 40% da receita de uma empresa de auditoria independente. Então, ou você coloca aí o que eu quero, ou então não vai ter contrato ano que vem. Passou no Globo Repórter e tal. Essa é a denúncia que teria acontecido. A gente não sabe se aconteceu isso mesmo ou não, né? Isso aí nunca saberemos. Bom, então, ó, cabe também à CVM autorizar a constituição de bolsas de valores, a organização e o funcionamento das bolsas, também suspender e cancelar registros de funcionamento. Registros de funcionamento das instituições. Beleza? Aí, turma, olha o que acontece. Esses registros são punições, a suspensão desses registros são as punições que a CVM aplica nas sociedades anônimas. Então, as sociedades anônimas serão punidas em caso de práticas irregulares. Caso das lojas americanas, por exemplo, as punições podem ser advertência, multa, suspensão e cancelamento de registro. Beleza? É isso, turma. Vamos lá. Mais uma, ó. Assegurar o funcionamento eficiente e regular do mercado de bolsa de balcão, proteger os titulares e valores mobiliários emitidos, evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação de mercado, estimular o funcionamento das bolsas de valores e das instituições operadoras do mercado acionário, assegurar a lisura nas operações, dar proteção aos investidores no mercado e ainda cabe à CVM julgar os processos a ela inerentes. Beleza? Então, é isso. Agora, turma, o que você tem que prestar atenção aqui?
Você precisa memorizar essas atribuições, a gente não sabe qual vai cair na prova. Eu trouxe a lei para você, a Lei 6385, e estou trazendo para você aqui o quê? As atribuições da CVM, tá bom? As atribuições da CVM, uma a uma. Então, o que você precisa prestar atenção aqui? Tem que copiar se você quiser memorizar isso aqui. Senão você vai ver e vai se esquecer em pouquíssimo tempo, tá? Então, cabe à CVM ainda, proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra emissão irregular de valor mobiliário, atos ilegais dos administradores, uso de informação relevante não divulgada no mercado de valor mobiliário, ou seja, informação indevida. Entende? É isso. Aí mais, assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido. É necessário você ter transparência, como a gente falou, na divulgação das informações. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários. Assegurar a observância no mercado de condições de utilização de crédito, empréstimos fixados pelo Conselho Monetário Nacional. Você pode utilizar vez por outra isso, tá bom? Vez por outra você pode utilizar créditos de um recurso para você investir em ações. Tá? É um pouco arriscado, mas tem algumas operações que são feitas assim. Tá? Tem algumas operações chamadas aluguel de ações, que não é bem um crédito, mas você aluga uma ação, tá? E pode estar relacionado a isso também dentro de um determinado contexto. Mas aqui, turma, é memorizar, não tem jeito. Cabe ainda à CVM regulamentar com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional as matérias expressamente previstas nesta lei, a 6385, tá? E na Lei de Sociedades por Ações, que é a 6.404. Fiscalizar as atividades e os serviços de mercado de valor mobiliário, propor ao Conselho Monetário a eventual fixação de limites máximos de preço, de comissões e emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelas corretoras e distribuidoras, ou seja, pelos intermediários do mercado, fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, dada prioridade às que não apresentem lucro no balanço ou às que deixam de pagar dividendo mínimo obrigatório, que é 25%. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. É muito decorativo essa parte. Não tem o que fazer, não tem o que dizer. É mostrar o que a lei traz sobre a CVM. Tá? Regra geral, o que é cobrado? CVM, uma autarquia em regime especial, pertence à administração indireta do Estado, não está subordinada ao Ministério da Fazenda, mas vinculado a ele, subordinado mesmo é ao Conselho Monetário, e ela tem, os seus membros são 5 membros, um presidente e 4 diretores, mandato de 5 anos. Eu não troco 5 de uma vez, eu troco 1 por vez, 1/5 a cada ano. É o básico. E aí vem as atribuições. Para te mostrar como é que cai na prova, vem para as questões na telona. Então vambora. Questão número 1 na tela, e você já vai fazer o seguinte, hein? Você vai pausar esse vídeo, resolver as questões e depois vai vir conferir se acertou ou não. Eu pausei o vídeo para você. Pausa aí agora. Betão voltou! Você fez todas as questões? Bora corrigir! E a questão de número 1. Para atuar no mercado de valor mobiliário, qualquer empresa deve ser autorizada pela CVM, ser sociedade aberta, ser administrada com ampla transparência, ter administradores de nacionalidade brasileira, fazer apelo à poupança privada. E aí? Uai, Beto, tem que fazer um apelo à poupança privada? Um apelo não necessariamente, mas até que sim, né? Ter administradores de nacionalidade brasileira? Não necessariamente.
Ser administrada com ampla transparência? Sim. Ser uma sociedade aberta? Sim. Ser autorizada pela CVM? Sim, tem 3. Qual delas é a mais correta? Qual delas é a mais correta? Letra A. Ou vai de A, ou vai de A, ou vai de A, ou vai de B. Mas aqui vai de A mesmo. Tem que ser autorizada pela CVM, é a primeira etapa. É a mais importante delas. Ser uma sociedade aberta, mas não é autorizada pela CVM, para ser uma sociedade aberta, na verdade, tem que antes ter a autorização da CVM. O primeiro passo é a autorização dela. Então, bora para número 2. A competência da CVM visa a garantir o regular funcionamento do mercado de valores imobiliários, porém, não recai sobre a competência da CVM. Não abrange que investidores individuais? É claro que abrange. Administradores de companhias abertas? É claro que abrange. Acionistas de sociedades fechadas, instituições bancárias em geral, operações como derivativos negociados. Isso aqui abrange. Ou vai de C ou vai de D. E aí, ou vai de C, ou vai de D. E aí, a competência da CVM visa garantir o regular funcionamento do mercado de valor imobiliário, porém não recai sobre quem? Meu celular tá dizendo aqui, barulho excessivo. Continuar esse barulho, tu vai ficar surdo. Sou eu falando, iPhone! Sou eu falando! Eu vou me ensurdecer a mim mesmo? Cada uma... no máximo prejudicar a voz. Mas isso aqui é gripe. E aí? Vai nascer ou vai de D? Bom, aquela que está mais distante da CVM, aquela que está mais distante, são as instituições bancárias em geral. Um banco não precisa ter ações na bolsa. Um banco, é uma sociedade anônima, pode ser de capital fechado. As instituições bancárias em geral não têm nenhum tipo de fiscalização por parte da CVM. Esses acionistas de sociedades fechadas. Lembra que, excepcionalmente, uma SA de capital fechado pode emitir commercial paper e debentures? Então, nesse caso aí, você pode ter sim uma possibilidade de a letra C ser, em algum momento, fiscalizado pela CVM, né? Olha mais essa terceira, olha aí, hein? Essa provinha da CVM feita pela ESAF em 2010. Olha aí, a CVM como autarquia federal, a qual compete a fiscalização do mercado de valor imobiliário, tem competência para garantir que as operações de interesse do poder público sejam aprovadas pela sociedade, nada a ver. Determinar aos administradores de sociedades fechadas que se abstenham de praticar certos atos, nada a ver. Interferir no funcionamento dos órgãos colegiados das companhias abertas, impugnar atos praticados pelos diretores no exercício de suas atribuições, fiscalizar todos os agentes que dele participam. Essa estava na cara, que era a letra E. Interferir no funcionamento do órgão, ele não interfere. Se o órgão fez coisa errada, depois vai ser punido. Impugnar atos praticados pelos diretores no exercício de suas atribuições. Ele não impugna o ato do diretor, ele vai dizer que o ato que a empresa praticou é que está errado, e não o ato da pessoa diretor. 4! Para mais um, agora chegamos mais recente, 2019, a CVM é uma entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valor imobiliário no Brasil. Copiou a minha definição, caramba! Para tanto, o seu mandato legal contempla o quê? Proteger as instituições financeiras intermediárias? A gente sabe que protegem. B. Assegurar o sigilo das informações sobre os valores imobiliários negociados e as companhias que os têm emitido. Assegurar sigilo não, pô. Tem que dar publicidade a essas operações, então B não pode. C. Estimular a formação da poupança e sua aplicação em títulos do Tesouro Nacional. Títulos do Tesouro não é na Bolsa de Valores, então não pode ser assim. Por enquanto vai de A. AD. Estimular a aplicação permanente em ações do capital social de companhias abertas sobre controle público
Não, aí não vou, não é a CVM que vai estimular, ó, investe mais na Petrobras, hein? Não tem isso. Agora, Naê, evitar modalidades de manipulação destinadas a criar condições artificiais de negociação no mercado de valor mobiliário. Vai de A ou vai de E? Eu não gosto isso da ESAF, pô. A gente viu aqui na lei, a letra A e a letra E, ambas são certas. Só que você tem que buscar aquela que é mais abrangente, aquela que parece ter a mais completa, não é nem mais completa, é aquela que representa mais a CVM. Aquela que o examinador quer que você marque, pô. A questão está dizendo, me marca, vem, eu tô aqui bonitinha. Só me marca, vai, só me marca. Aí você vai, letra A. Ela vai ficar indignada, porque ela tá pedindo, me marca, e tu não marca. Poxa, tá vendo que tá pedindo a letra E, pô? A letra E. Evitar a manipulação de mercado, é um assunto que é um dos mais relevantes. Tudo bem que você, quem marcou a A, poderia tentar pleitear recurso, deveria ganhar, mas não ganhou, porque não anularam, não. Mas não tem nenhuma da Sesgran Rio aí? Ó aqui, seu linguarudo. A CVM foi criada em 1976, pela Lei 638576. A CVM é o quê? Um órgão emissor de moeda papel? Ela é o Banco Central, por acaso, ou senhora Sesgran Rio? É vinculado à Casa Civil. Casa Civil virou Ministério da Fazenda agora, né? Não sabia, não. Fornecendo crédito às instituições. Virou Banco Central mesmo. É isso. É responsável por formular a política do caraca. Se não bastasse, agora virou o Conselho Monetário Nacional. Já é o Conselho Monetário Nacional. Regula o mercado de bolsa e balcão? Regula. E bora de número 6. Ao invés de ler tudo, vem só pro último período. Como você já fez as questões, porque você parou o vídeo que eu falei, eu vou direto para ele. O órgão responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra o empresário, não adiantou nada, vou ter que ler. Esse aqui precisa do texto. Admita que um empresário brasileiro, olha o ano 2010, acionista majoritário de uma empresa em situação pré-falimentar, venha ser acusado pelos acionistas minoritários de uso de informação privilegiada e manipulação de preços de ações negociadas nas bolsas de valores. Na época, BMF B3, hoje, BMF Bovespa, hoje B3. O órgão responsável pelo eventual julgamento é o STF, né? O STF, é claro que não, pô. É a própria CVM. Aqui, ó, era o Batista que estava sendo julgado. Tem que especificar. Tínhamos o Eike Batista e o Joesley Batista. No ano foi o Eike Batista, depois veio o Joesley Batista. Se você se chama Batista, amado, você tá enrolado. Entendeu o trocadilho? Amado Batista. Se você se chama Batista, fica ligado, a CVM tá de olho em você. Então vamos ver se tem mais questões aqui, ó. A distribuição pública de valores imobiliários no mercado independe de registro na Comissão de Valores Imobiliários. Veja, a distribuição pública de valores imobiliários independe de registro na CVM. E aí? Errado, depende de registro. Tem que ter registro. A 8. A FGV não tem papo na língua, não. Recentemente, o Valor Jornal Econômico noticiou que o empresário Eike Batista, os administradores da antiga OGX, atual Óleo e Gás, sabiam da inviabilidade dos campos de petróleo da campanha da companhia 10 meses antes do mercado ser informado a respeito. A instituição brasileira que possui a função de fiscalizar esse tipo de irregularidade praticada por Eike Batista é quem? A CVM. Cadê ela? Letra A, 8 CVM. E é isso, turma! Veja, as questões não são difíceis, mas eu precisava protegê-los, tá? Colocando aqui todo o arcabouço jurídico que envolve a CVM para que você possa ter argumentos para a prova de acertar o que vier. O que vier você traça. O que colocar, ó, você garante. Por quê? Porque com Betão é assim. Ou a gente faz bem feito, ou nem entra em campo.
Porque você tem que saber, desistir dos seus sonhos não é um não. Valeu!